Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, um bom dia. Eu peço a todos que ainda não conhece o canal do Laureano para fazer parte desta família, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, neste vídeo falaremos ainda sobre a partida de ontem. Vamos falar sobre a situação de reforços, a imprensa e a sua hipocrisia. Vamos falar sobre a faixa da torcida organizada e sobre a situação da representatividade. Bom, com relação ao jogo de ontem, o Vasco da Gama venceu o CRB por 3-0, uma vitória que fez com que o Vasco somasse 7 pontos. Espero que essa vitória daqui para frente seja um divisor de águas, que daqui para frente o Vasco possa emplacar uma série positiva. O Vasco da Gama agora sai para poder jogar com o Cruzeiro lá no Mineirão na quinta-feira às 21h30, depois retorna para São Januário para poder jogar contra o Brusque. Então são dois adversários aí que dá para o Vasco da Gama vencer, sim. E meus amigos, embora o Vasco tenha vencido ontem, precisamos melhorar e melhorar muito. Ontem a sorte esteve do nosso lado. Apesar da sorte ter estado do nosso lado, a gente precisa principalmente consertar os erros defensivos. O Vasco, que ontem teve 2 bolas na trave, mas ficou o alento, porque pelo menos no final do jogo o Vasco da Gama criou bastante e poderia até ter feito mais gols, pelo menos na minha opinião. Acho que a saída para o time do Marcelo Cabo é apostar na base, aposta na garotada. Mudou o esquema? Não foi somente isso. Ontem a gente viu jogadores aí como Lucão, Riquelme, Bruno Gomes, que são jogadores que sabem o que é o Vasco da Gama, que são oriundos da nossa base. Então a mudança passa por aí, para que a gente tenha sim um time mais equilibrado através de jogadores vindo aí da nossa base. O Vasco da Gama, meus amigos, ainda precisa de reforços. O Vasco precisa urgentemente de um zagueiro para fazer dupla ali com o Leandro Castan. A gente viu que com o Castan a nossa zaga tem mais solidez, mas a gente precisa de um zagueiro para atuar do lado dele e, obviamente, o Vasco precisa de um camisa 10. Essa bola chegando no cano, os problemas do Vasco estarão resolvidos, porque é o seguinte: o Vasco da Gama, quando a bola chega no cano, Germancano resolve ao nosso favor. Perfeito? Muito se fala aí de Dedé e de Otero, 2 jogadores aí que, se viessem para o Vasco da Gama em forma física, mudariam aí o cenário do Vasco da Gama nesta competição. Meus amigos, com relação à situação aí da faixa polêmica, ontem uma organizada do Vasco, certo, colocou uma faixa num drone ameaçando os atletas aí do Vasco da Gama.
Disse ontem e vou falar novamente. Sou literalmente contra avacalhar jogador no seu ambiente de trabalho. Durante a partida, a gente tem que apoiar. Acabou a partida, aí a gente xinga, se manifesta de forma pacífica, certo? No entanto, a imprensa ontem quis diminuir a vitória do Vasco da Gama por conta desse acontecimento, certo? A imprensa parecia que o Vasco da Gama tinha perdido a partida. A dona Renata Fã aí nas suas mídias sociais, também o seu Mauro César. Eu não sei por que tanta hipocrisia. Várias torcidas no Brasil se manifestam até de forma pior, mas vocês não falam nada. Só quando é o Vasco da Gama, vocês querem ver o Vasco da Gama para baixo. Aí vocês pegam um fato isolado de uma organizada para diminuir o resultado que aconteceu ontem dentro de campo. Sabe o que é mais engraçado? Que essa semana a gente teve o problema lá na sala de troféu do Vasco, os troféus dentro da Kombi, e ninguém da imprensa falou rigorosamente nada, porque não convém a vocês falarem, não convém. Então eu sei que dona Renata Fã não gosta do Vasco, muito menos o Mauro César, e vocês simplesmente querendo diminuir o Vasco. Bom, aprendam a separar as coisas. Aprendam a separar as coisas. O que aconteceu foi um fato isolado. O Vasco da Gama enfim venceu. É uma vitória aí que motiva os nossos atletas. A gente viu os nossos atletas aí, principalmente o Léo Jabbar, muito aí aliviado, principalmente com o gol que ele fez. Vocês não falam nada, é só diminuir o Vasco da Gama. É por isso que eu falo para você, torcedor do Vasco que me assiste. No clube hoje falta representatividade. Esse pessoal que está aí hoje no Vasco não defende o Vasco. Todo mundo bate no Vasco. O Vasco é cachorrinho abandonado e fica por isso mesmo. Torcedor do Vasco, você gostando ou não do meu canal, é certo a imprensa agir com hipocrisia? A imprensa diminuir o nosso clube dessa forma? Passe em branco a situação lá na sala de troféu. Ninguém apura para poder saber o que aconteceu lá naquela Kombi, mas basta uma organizada colocar uma faixa ameaçando o jogador que eles veem que o Vasco da Gama existe. Grande vergonha. É lamentável o que essa turma aí da lacração faz, certo? Falta representatividade hoje no Vasco. E que essa vitória de ontem seja uma retomada, um recomeço para o nosso time rumo à Série A. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!